Camila Teres, teremos hoje, daqui a pouquinho, um papo que tá quente, hein? O assuntozinho quente. Você tá muda. Tá quentíssimo, né, Bruninho? Estou Tá morrendo, aqui. bem, querido. Ainda não, que eu cheguei Eu da tô na fazenda agora. vantagem. Cheguei agora da rua. Turma, mas olha só, eu tô aqui nos Estados Unidos, a Camila tá no Brasil, e tá esse burburinho para todo lado. Eu falei, Camila, a gente tem que chamar um especialista para abordar esse tema, porque assim, mesmo tendo o Antônio aqui, que daqui a pouco ele vai entrar e a gente vai bater papo, ninguém pode prever o que o Xi Jinping vai falar e o Trump vai falar. Então a gente tá assim. Ontem eu fiz uma conversa com um amigo meu que mexe com bolsa. Eu falei, cara, eu vou vender dólar. O dólar bateu R$ 6, eu vou vender. De repente, hoje já tem uma nova história, o dólar recua. Então, assim, aí ninguém sabe nada. Então, a ideia aqui não é ser oráculo, né, Camila? É tentar entender um pouco o que está acontecendo, né? Acho que essa é a ideia, né? Exato, e o nosso papel aqui é justamente trazer especialistas para falarem sobre isso, né? E eu acho que ninguém melhor que o Antônio da Luz, que é o nosso convidado ilustre, que já teve com a gente outras vezes para falar, né? Para falar sobre esse assunto que está bombando, para a gente entender, né? O que que isso, como é que o Brasil está nessa história? É uma oportunidade? É algo a se preocupar? Como é que a gente vai lidar com isso, né? Agora, eu estava escutando ali na rádio, só se fala disso aqui, né? Então, o pessoal na rádio, então assim, nem o americano aqui, ele tá, ele tá se ligando no que vai rolar, porque ninguém sabe. E tem gente que está defendendo, tem gente, eu ouvi um cara, vocês devem ter visto esse cara, é aquele Mister Wonderful, é o cara do Shark Tank, é um dos jurados, ele defende a taxação de 400% na China. Eu não sei se ele falou brincando ou não, mas ele falou: Ó, eu por mim pode taxar 400%, porque ele diz que no passado a tarifa que eles impunham para os Estados Unidos era muito alta, enquanto a barreira que os Estados Unidos tinha tarifária para quem importava era baixa. Então, assim, vai ser um Deus nos acuda, vai ser um bafafá. Mas estamos aqui para ver o circo pegar fogo e essa é a nossa posição. Essa é a ideia. Eu tô, ó, já estou aqui. é, Colocando no chat o nosso conteúdo e eu vou ficar responsável Bora. pelas perguntas. Combinado, Bruno? Combinadésimo. Eu já estou colocando aqui, o meu celular está conectado ao mesmo tempo que o meu computador, então vamos ver o que que vai dar. Tá. E eu vou avisar o pessoal também. Eu vou colocar aqui, coloquei porcamente aqui um escritinho, mas eu vou entrar ao vivo no nosso Instagram para avisar o pessoal que a gente está live nesse canal. Vai ficar bom? Provavelmente não, mas vou fazer isso. O Antônio chegou. Você dá as Olha aí, boas-vindas para ele aí, né, Camila? com certeza. Bora. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Antônio. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Bruno? Como é que vocês estão? Cara, a Nós gente, estamos a bem. gente tá bem. Eu quero saber como que você tá, que você deve estar sendo o cara mais requisitado do momento agora. Ah, seguramente não sou o mais requisitado, mas estou sendo bastante. Mais do que eu gostaria. Ainda mais esse tema aí, né? Esse tema tá É, pegado, cara. Esse tema vai ser um tema que eu acho que vai ficar por algumas semanas, se bobear, né, Antônio? Não, e o problema é o seguinte, né? A gente tá falando uma coisa aqui e tá mudando ali, né? Uhum. tudo ao mesmo tempo, né? Isso foi uma coisa que o Bruno comentou hoje ainda. A gente vai fazer essa live hoje, vai ser super importante, mas pode ser que semana que vem, amanhã, tudo possa mudar, o Trump possa mudar de ideia e as coisas mudam assim, né? Passei o dia pregando o caos e aí o Trump muda no final da tarde. Exato. Eu falei, a gente já tá ao vivo aqui, já batendo um papo. Falei, Camila, ontem eu tava para vender dólar. Falei, eu vou vender, bateu 6, vou vender. Aí hoje eu falei, vou esperar um pouquinho que ele vai bater 6 e pouco. Aí o negócio já cai por causa da confusão toda. Falei, ninguém sabe nada, não tem o que fazer. É, a profissão de pegar a faca com ela caindo não tá fácil. Não tá fácil. Não, não tá mesmo.
Bruno, já vamos começar? Qual é o plano? Vamos chamar lá no Vamos. Instagram? Já chamei o pessoal, já convidei o pessoal para entrar. Então, quem está aí no Instagram, que está entrando e está vendo só um inscrito, muito mal escrito, porque tem muito tempo que eu não escrevo à mão. Estamos no canal Farm Connection, que é o nosso canal agora oficial, onde a gente vai transmitir o Farm Connection on the Road, os podcasts, esse tipo de papo. E aí o Antônio, ele é um cara que já bateu um papo com a gente. Hoje, na hora que eu liguei para a Camila, eu falei, Camila, a gente precisa falar com o Antônio. Porque ele vai ser um cara que ele vai, pelo menos, elucidar pra gente o que que tá. Ele não vai ter bola de cristal, Tom. Ele não vai conseguir falar, façam tal coisa. Mas pelo menos ele contextualizar e dar um panorama pra gente, ele é o cara mais indicado para fazer isso. Então eu falei, Camila, vê se o Antônio tá disponível. Eu estava em outra cidade aqui no Nebraska, falei, eu corro para casa, me conecto e a gente fala, porque esse assunto é o do momento. E aqui no caminho, Antônio, eu tava vindo escutando a rádio. Cara, na rádio só se fala do tarifaço, cara. O pau tá quebrando aqui também. E aí eu queria aproveitar e te pedir o seguinte: será que você consegue, para quem não. Eu acho que todo mundo está sabendo o que está acontecendo, e tal, mas para meio que dar um panorama geral, assim, o que que rolou? Por que começou essa confusão toda, entre aspas, do dia para a noite? Do nada o Trump vem, fala de tarifa, o outro retalha e aqui vira aquele rolo. O que está acontecendo? Só para o pessoal entender o geral. Bom, mano, primeiro boa noite para ti, boa noite para Camila, esse casal maravilhoso que eu adoro. É um chamado de vocês. Eu só não vou aceitar se o Trump me chamar, né? Aí pergunta assim, ó, Antônio, vem aqui. Bom, aí pô, eu vou ter que, pô, tô com o Trump, não posso. Hoje eu não vou poder, mas tirando isso, para mim é sempre um prazer estar com vocês aqui no Farm Connection. É sempre bom voltar aqui. E eu vou tentar trazer para vocês um pouco das bases das coisas, tá? Depois a gente evolui, porque eu vejo que muitas pessoas às vezes elogiam o que o Trump está fazendo, outras criticam, e a gente vê assim que às vezes está faltando um pouquinho de base. Em primeiro lugar, o livre comércio a gente deve aos Estados Unidos. A ideia de livre comércio a gente deve aos americanos, pelo que eles escreveram, pelos laboratórios que eles fizeram na economia deles, em 1909, 1930. Eles fizeram laboratórios que ficou bastante clara a importância do livre mercado. E eu sou um cara, eu tô olhando para minha prateleira aqui, eu não vou conseguir alcançar com o braço. Acho que vou, peraí, só um momentinho. Eu sou um fã desse cara aqui, ó. Eu sou, é, Eu ouvi hoje sobre ele. Ouvi hoje. Muito legal. eu sou um fã desse cara. Eu não só tenho esse livro, né, essa biografia maravilhosa dele, mas eu na minha sala, lá na Farsul, eu tenho um busto dele, um busto pequenininho assim. Quando eu tive nos Estados Unidos, quando eu acho que foi em Washington, se não me falha a memória, eu achei esse busto e eu comprei porque eu sou realmente fã, tanto do Reagan como da Margaret Thatcher. Antônio, É, deixa eu te perguntar, desculpa te interromper, mas para quem não sabe quem é esse cara, conta um pouquinho para nós quem é, quem está chegando agora na live. Bom, o Reagan, ele era um ator de cinema. Aliás, até nisso ele tem semelhança com o Trump, né? Ele fez fama por ser ator, por ser um artista, enfim. E ele era republicano, e foi a vida toda republicano. Ele sempre defendeu ideias republicanas, conservadora do ponto de vista dos costumes, mas bastante liberal na economia. E ele viveu um momento histórico de ser presidente dos Estados Unidos e ele foi junto com a Thatcher, né? Eles fizeram um par no mundo e conseguiram, num momento muito importante, quando o mundo discutia seriamente o que é melhor, se é o capitalismo ou o socialismo, porque hoje isso não é uma discussão séria, né? É só uma pessoa com um problema mental para ainda discutir isso, é uma coisa indiscutível, né? Mas naquela época, nós estamos falando lá dos anos 80, estamos falando há 40 anos atrás, isso era uma discussão relevante. E eles imprimiram, através de ideias de liberdade econômica, de livre mercado, de trocas,
eles deram um valor muito grande para a teoria das vantagens comparativas e virou os Estados Unidos uma grande potência. A Inglaterra, ela também teve um período de prosperidade econômica imensa. E a União Soviética, que era a grande rival deste eixo ocidental, ela terminou ruindo até o ponto que derrubaram o Muro de Berlim em 89. Então, o Reagan e a Margaret Thatcher, eles são responsáveis diretos pela demonstração ao planeta de como fazer uma economia ser próspera. Então é importante dizer que os Estados Unidos ele prosperou muito nesse período de livre mercado. E os Estados Unidos ele apostou por conta da intervenção política do Reagan, mas lógico, tinha toda uma teoria econômica por trás, um monte de economistas que ganharam prêmios Nobel, enfim, que mostravam a importância, como conseguiam mostrar tecnicamente por que essas coisas davam certo, né? Tem Friedman, tem Mises, enfim, tem um monte, não vou citar todos, porque é uma galera. Talvez o Friedman seja aquele mais visível, né? E ele, então, e os Estados Unidos apostou numa teoria que dizia o seguinte, olha, eu sou uma economia de serviços, eu vou me transformar numa economia de serviços. Porque a industrialização, ela é uma atividade econômica que ela era predominante no século XIX. Agora, quanto mais complexa vai se tornando a economia, mais de serviços ela vai se tornando. Por exemplo, eu atuo no setor de serviços, tanto na Farsul quanto na minha empresa, setor de serviços. Vocês dois são setor de serviços. Uhum. E vocês não estão envolvidos diretamente com o processo produtivo. A Camila até está lá junto com o pai dela e a mãe dela, mas estou dizendo que na empresa de vocês é serviço. Então, à medida que nós vamos nos tornando mais complexos, a gente vai tendo mais serviços. E os Estados Unidos, ele levou muito a sério a teoria das vantagens comparativas, que não é eu compro o que tu faz melhor e tu compra o que eu faço melhor. Não, é o que eu compro o que tu faz relativamente melhor e não necessariamente melhor. Eu posso fazer as duas coisas melhor que tu, mas se eu fizer as duas coisas, eu troco com quem? Com quem que eu vou fazer trocas? Então, eles começaram a perceber que eles conseguiam fazer um produto melhor e mais barato se eles fizessem um componente na China, outro na Índia, outro no México, outro no Canadá e assim por diante. E eles desenvolvem o design da coisa, a inteligência da coisa, o penso todo da coisa e transfere lucros para lá e vende na economia interna americana um produto mais barato, logo as pessoas consomem mais, porque é um produto melhor e mais barato. E aí então tu cria uma sociedade de consumo. Além do mais, desde o fim do padrão ouro, a gente acredita que o dólar é a moeda mais forte do mundo e a gente usa ela para fazer transações internacionais. Inclusive, se o Brasil quiser comprar uma coisa da Argentina, que está aqui do lado, a gente usa dólar. E vice-versa. Então, o mundo inteiro transaciona em dólar. Um país que tem esse poder, ele consegue, ele tem uma vantagem de imprimir gasto público e déficits fiscais com estímulos ao consumo ainda maiores, coisa que outros países não podem fazer. Então, os Estados Unidos se organizou para ser uma grande economia de consumo. Só que acontece o seguinte, digamos que eu vou produzir essa caneca, tá? Essa caneca para produzir aqui no Brasil, esse copo aqui para produzir lá nos Estados Unidos, digamos que custe $10. Se eles pegar o aço do Brasil, o plástico de não sei o que e montar tudo na China, chega lá na economia americana não por 10, mas chega por 7, digamos. Eles conseguem ganhar uma margem, né, porque eles não vão vender por 7 ou por 10, eles vão vender por 50. Então eles vão ter um valor adicionado, um PIB, vai gerar um PIB no final do dia, né? Em cima de uma coisa que eles compraram barato, eles vendem mais caro, ganham toda essa margem e faz toda a parte braçal,
a parte que suja, a parte que gera emprego, que paga pouco, a que polui, a que tudo, tu faz em outro lugar. E Uhum. eu vou botar a maior margem aqui dentro. Então, os Estados Unidos se organizou para fazer isso. E eles tiveram um sucesso muito grande. Então, eu estou trazendo o pano de fundo não cheguei no Trump ainda, estou falando do pano de fundo daquilo que o Reagan fez, tá? O que ele começou a fazer. E depois vieram os democratas e republicanos, e todo mundo manteve essa linha. Por quê? Porque funciona. E aí eu vou pegar uma frase do Trump que eu não gostei de ouvir. Ele disse que. Ele falou que nos últimos 30 anos todo mundo errou, fez tudo errado nos Estados Unidos. Não, isso não é verdade. Quando a gente pega a renda per capita do americano e compara com a renda per capita de um europeu na zona do euro, nos últimos 30 anos, talvez eu não vou lembrar dos números exatamente, tá? Mas os Estados Unidos, aliás, um europeu tinha uma renda per capita equivalente a 65% da renda per capita de um americano, lá em 1993, e agora ele tem uma renda per capita de 55, mais ou menos. Ou seja, ele teve uma. Mas será que a renda per capita do europeu caiu? Não, ela não caiu. É que a do americano cresceu muito mais. Uhum. Então a renda per capita do europeu era 65% da de um americano, agora é 50 e poucos, 55 mais ou menos. Caiu a renda per capita relativamente do europeu. Mas é porque eles perderam renda? Não, eles aumentaram renda. É que os Estados Unidos aumentou muito mais. Muito bem. Pega os países da OCDE. Os países da OCDE, a mesma coisa. Os Estados Unidos enriqueceu em relação às outras nações ricas. Pega a China. A China era 3% da renda per capita dos Estados Unidos. 3%. Não é 3% menos, era 3% da renda. Hoje é 18%. Continua, Cresceu muito, né? cresceu muito, mas continua muito pobre, perto Exato, do americano. E, exato. e com todo aquele crescimento da China, que eles tinham a vantagem da pobreza, né? Porque na pobreza a gente sempre cresce mais rápido, ainda assim, os Estados Unidos cresceu tanto que hoje é só 18% da renda dos Estados Unidos, de um americano. Então, assim, ó, efetivamente funcionou. Aquelas bases de crescimento econômico que os Estados Unidos adotou, eles efetivamente funcionaram. Então, o Trump dizer que aquilo foi um erro, é um erro dele. Uhum. Ele está, ele está falando uma coisa muito equivocada de um grande republicano, que aliás era republicano quando ele era democrata, porque naquele tempo ele não era republicano, ele era democrata, por isso que ele era queridinho de Hollywood, não podemos esquecer Uhum. isso. Por isso que ele fez Esqueceram de Mim, né? Ele estava no Esqueceram. É, ele fez 3 filmes, né? E sempre ele era ator que interpretava a si mesmo, né? Uma coisa curiosa. Uhum. E os mais velhos, que nem a gente vai lembrar do Esqueceram de Mim. Então isso eu acho que o Trump ele sonega ou ele minimiza, tá? Decisões que foram absolutamente acertadas. Bom, no entanto, efetivamente nós tivemos uma, uma abertura comercial que funcionou muito bem para os Estados Unidos e alguns países não seguiram aquela trilha, alguns países ocidentais, sobretudo os europeus. Nós sabemos muito bem disso. Camila vive falando essas coisas lá nos canais dela sobre o papel da Europa. A Europa, olha o protecionismo que a Europa faz em relação ao Brasil, por exemplo. Aí ela vem aqui e diz que a gente desmata quando a gente não desmata. Diz que quando a gente polui, quem polui é ela. A gente viu agora nas Olimpíadas, né? A porquice que foi as Olimpíadas de Paris. Meu Deus do céu, os caras não conseguiram competir o nado lá no Rio Sena, aquela porquice, né? Quem conhece Paris sabe que aquilo é uma vergonha, aquilo é um horror, a sujeira daquilo. E aí, isso é poluição, isso prejudica o meio ambiente e tal, mas o problema somos nós. Então, a Europa, ela foi por outro caminho. Ela foi por um outro caminho. Ela foi por um caminho da tarifação, o caminho do protecionismo direto, e depois, quando nem isso mais funcionava, ele foi para o protecionismo indireto. Então, a Europa, ela foi num caminho contrário. Por isso que os Estados Unidos cresceu bem mais que a Europa. Por isso. E nós tivemos a ascensão de outros países que entraram numa economia de consumo mais forte e começaram a ameaçar
geopoliticamente o poder americano, e onde nós temos a China nesse papel, né? A Rússia, o PIB da Rússia é do tamanho do PIB do Brasil, então economicamente ela não ameaça ninguém. Mas a China é a segunda maior economia do mundo, enfim, e, e, e ela começou aquelas questões de vantagens comparativas que era bom para os Estados Unidos e era bom para a China, começou a ficar desbalanceado. Isto aconteceu não é porque as decisões do passado estavam erradas, é porque as coisas foram mudando e não foram acompanhando as mudanças. Eu vou dar um exemplo aqui do Brasil, tá? Nós temos a nossa organização entre estados, o nosso pacto federativo, ele data lá do século XX. Nós temos o fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, que tiveram alguns ajustes ao longo do tempo, mas a base deles é de 50 anos atrás. E aí eu pergunto, será que o Rio Grande do Sul e o Ceará e Pernambuco e a Bahia e o Mato Grosso e outros estados do Brasil, será que a distância que havia de desenvolvimento é a mesma de 50 anos atrás? Não, né? Então, assim como nós deveríamos mexer no Pacto Federativo aqui no Brasil, mas a gente não consegue fazer isso, estou dando um exemplo nosso aqui, que eu tenho certeza que conecta com a maioria das pessoas, os Estados Unidos e a China deveriam ir ajustando as bases de comércio ao longo do tempo e não se fazia isso. E não se fazia. E esse talvez tenha sido um erro, que aí eu concordo com o Trump. Talvez nesses últimos 30 anos, alguns ajustes deveriam ter sido feitos que não foram feitos. E com outros países também, não só com a Europa, com o Brasil. O Brasil é um país mega protecionista, né? Eu acho até engraçado a gente reclamar dessas coisas e querer dar lição de moral, né? O Lula dando lição de moral pro Trump é de chorar em alemão, né? Nós somos um país mega protecionista, a gente faz aqui a política dos campeões nacionais, ele mesmo faz, né? Então, quem somos nós para falar de protecionismo? Mas tudo bem, o debate está posto. E o Trump, ele começa a olhar para algumas coisas que estão corretas e que precisam ter uma resposta, é, é, mas eu não sei se ele faz no timing correto e na dose correta. Antônio, uma dúvida. Quando você fala que ele olha nessas coisas que estão corretas, seria esse esquema. Vou dar um exemplo aqui que eu vi hoje na rádio. O esquema por exemplo, dos Estados Unidos ser taxado 10% para exportar carro para a Europa e ele só cobra 2,5%. E isso vem se arrastando por um longo tempo. Ele fala, não, vamos equalizar esse negócio e 2,5% para todo mundo, ou 10% para todo mundo. É mais ou menos nessa linha de que ele está certo de tentar ajustar essas tarifas. Bruno, eu acho sim, tá? Tem coisas que precisam ser ajustadas, mas tem coisas que não tem que ser ajustadas. Porque a ideia de reindustrializar os Estados Unidos é uma ideia errada. Porque a Hum, industrialização é um processo do século XIX. Nós estamos no século XXI. Os Estados Unidos, que a Apple é a empresa que mais vale no mundo. E a Apple não fabrica nada nos Estados Unidos. Mas ela é uma empresa americana. E é uma empresa que gera PIB nos Estados Unidos. Que gera os melhores empregos nos nos Estados Estados Unidos. Unidos. Sim. E que gera impostos nos Estados Unidos. A Microsoft é a mesma coisa. O Google é a mesma coisa. As maiores empresas do mundo são americanas. Então, e se nós olharmos qual é a atuação delas, né? A maior parte é serviços. Ah, não, Antônio, um iPhone é um bem industrial. Ah, tem a dó, né? Tem a dó. Exato, exato, Aquilo ali é exato. plástico, alguns metais ali, umas coisas. Gente, o que vale um iPhone não é o físico dele. Exato. É a inteligência que está nele, os softwares que ele carrega, a tecnologia que está ali embarcada, é isso que É vale um isso que vai. iPhone. E outra, né? A Apple ganha 78% do iCloud é lucro líquido. 78% de lucro líquido no iCloud. Você acha que o iCloud está onde?
Tá na China ou ele ganha o grosso aqui? Esse é o ponto. Os Estados É. Unidos ele ficou com o filé, tá? Uhum. E foi A nata. passando. Ele foi passar, ele pegou filé mignon, picanha, por isso que a gente não tem picanha aqui no Brasil, viu? Mesmo com o esforço grande do nosso presidente dar picanha para as pessoas, os Estados Unidos ficam com a picanha, com o filé e tal, e o resto do mundo vai ficar lá com a carne moída, com o colchão duro, com outras partes menos demandadas, né, do boi. Então, e ele fez isso de maneira estratégica, de maneira pensada. Então, reindustrializar os Estados Unidos não vai rolar, tá? Não vai acontecer, não vai. Vai tirar da cabeça, não vai acontecer. A renda per capita dos Estados Unidos é muito alta para ter um alto nível industrial, não se paga, né? Um iPhone vai custar 20 mil dólares, não É, sabe? não Não, dá. não funciona assim, não É. vai rolar. E não tem É, é, gente. Aqui não tem gente. o Aqui, americano não tem gente, exato, exato. não tem Vai gente. tirar, vai tirar as pessoas dos escritórios, das corretoras, dos consultórios, para botar o cara lá para ser um operário da indústria. Não, não vai acontecer. É. Isso não vai acontecer. Só que algumas regiões, de fato, a perda de uma empresa importante, isso, aquilo, gera, e o americano tem muito isso, aquele apego, né? O cara trabalha naquela empresa, a empresa do meu município, as pessoas vestem a camiseta, daqui a pouco esse negócio vai embora, deixa um vazio, o cara se emprega em outra coisa, mas deixa um vazio e tal. Então, e o Trump, ele soube entender bem essas coisas e tem trazido um pouco esse aspecto. Onde é que eu acho assim também que o Trump ele pode estar mirando, tá? E eu assim, ó, eu não sou muito dado a xadrez 4D, tá? Às vezes a pessoa tá falando uma idiotice e a pessoa, não, mas é que ele tá com uma coisa muito estratégica. Não, não. Só que tem algum ponto na China que eu acho que é importante a gente refletir sobre. A China está num momento de muita fragilidade econômica. Ela está muito debilitada. A China, ela vinha crescendo num ritmo alucinante, né? Só que chega uma hora, eu gosto muito de um exemplo que é o seguinte: se eu estou no meu carro a 20 quilômetros por hora, eu acelerar ele para 40 quilômetros por hora, eu acho que em menos de um segundo ele sai de 20 para 40. Agora, se eu estou a 180, eu querer ir para 200, que são os mesmos 20 quilômetros por hora adicionais. Eu vou precisar muito mais espaço e muito mais tempo. Essa é a vantagem da pobreza, né? Então, a China, ela foi crescendo muito rápido, muito rápido, muito rápido, porque ela crescia sob uma base fraca. Só que chegou um ponto que, bom, estou com um PIB de 18 trilhões, não tem mais como crescer 10%. Crescer 10% é crescer um Brasil por ano. Eu acho que eu entendi o que você está falando. Vê se é isso. Agora, por exemplo, a China está chegando num platô de. Os Estados Unidos é mais ou menos 28 trilhões de 28, dólares, né? é. Mais ou menos. Então, a China ela começa a chegar num platô onde o que a gente projetou para os Estados Unidos, que é ele não quer se industrializar mais por causa da classe média que está muito alta, papá. A China começa a chegar também nesse ponto. Você começa em algum momento não ter também, apesar de ter 1 bilhão de pessoas não ter também esse tanto de espaço para ter gente operando coisas que são de trabalhos mais manuais, mais braçais, mais baratos, porque o nível subiu. E aí você não consegue sair agora mais de 180 para 200, é mais ou menos isso. Bruno, imagina se o Brasil crescesse 10%. Olha o Uhum. impacto que você tem nas nossas vidas. Ia ser maravilhoso, né? Nossa, maravilhoso. Mas o nosso PIB é 1 trilhão e 800 de dólares. Depende da cotação, mas bota 1 tri e 800. Se nós crescer 10%, a gente vai crescer 180 bi, correto? Uhum. Se a China crescer 10%, ela cresce 1 tri e 800, que é o nosso PIB. Cresce o É como se o Brasil. Brasil crescesse 100. Então chega um determinado momento que a tua economia está tão grande que tu crescer a taxas altas é muito difícil. A China crescer 5% ao ano é como se o Brasil crescesse 50%. Então é muita coisa. Então fica difícil tu manter esse negócio. Aí vai entrando nesse platô. Só que a China pensou assim, não, mas eu ainda tenho muita gente para botar na classe média e tal, não posso parar aqui, eu tenho que fazer outras coisas. Aí eles viram, bom, o nosso PIB, do que ele é feito? Opa, um quarto é construção civil. Então vamos botar pau na máquina na construção civil. Começaram a construir, incentivar a produção da construção civil, os caras
daqui a um pouco tinha um apartamento sobrando, daqui a um pouco tinha um andar sobrando, daqui a um pouco tinha um prédio sobrando, daqui a um pouco tinha um bairro sobrando, daqui a pouco tinha uma cidade sobrando. E aí os preços dos imóveis começaram a cair, Caíram. É. isso começou a gerar uma crise econômica muito forte lá na China. O governo chinês, quando ativa a economia chinesa, ele não faz pelo lado do consumo como a gente faz aqui no Ocidente. Dá dinheiro para as pessoas comprar, os Estados Unidos mandar cheque para as pessoas, recebe um cheque do governo, nós aqui fazemos Bolsa Família, enfim, a gente incentiva o consumo. Lá eles não fazem isso, nem culturalmente isso funciona para eles. Eles incentivam a produção. Então a economia começou a desaquecer, bom, vamos fazer prédio. Aí esse negócio deu problema, começou a quebrar lá as incorporadoras, deu aquele monte de problema. Hoje os preços dos imóveis estão mais baratos que no ano passado. E bom, mas então vamos incentivar a produção, a gente precisa fazer. Como é que eu vou fazer? Eu vou aumentar meu parque fabril. Começar a incentivar o parque fabril. Aí a atividade industrial cresce 6, 7% ao mês, né? Na comparação com o mesmo mês do ano passado, né? Mais ou menos, vai crescendo 7%. E as vendas no varejo crescem 2, crescem 3. Então, pô, eu estou produzindo muito, mas o consumo não cresce na mesma medida. O que vai acontecer? Os preços caem. Por isso que eles estão com deflação. A China não está com inflação, ela está com Hum, deflação, que é outro problema sério. outro, é. Bom, se eu sou uma empresa que vendo um produto a 10 e ano que vem eu tenho que vender a 9,50, eu estou diminuindo o meu lucro industrial. O lucro E talvez você industrial, produziu ele no seu budget, você produziu ele a 10, né? Então você já setou um custo, tal, e não vai ou que bater. tenha setado a 9 para vender a Isso. 10, agora está É. vendendo a 9,50. Está diminuindo o lucro industrial. O lucro industrial na China está menor que o do ano passado. Aí eu estou produzindo mais e não estou consumindo no mesmo ritmo, eu tenho que exportar. Quem é o meu principal mercado? Estados Unidos. Putz, Aí o aí Trump viu o começou. seguinte, e aí ele viu uma coisa certa. Não, só um momentinho. Aí vocês estão com problema de crescimento, aí o governo chinês incentiva a produção industrial, aí eles produzem um monte de coisas ainda mais baratas, porque eles estão com deflação e lucro industrial negativo, aí eu é que tenho que pegar essas coisas todas, e aí o que eu produzo aqui que se ferre, que se lasque. Então quando ele olha para isso, ele está certo. Perfeito. Ele está certo quando ele olha isso. Só que acontece o seguinte, aí ele vai lá e taxa a China nas magnitudes que taxou. Aí a gente pensa o seguinte, bom, a China está com um processo de crescimento econômico absolutamente artificial e não está funcionando. A China, tirando o PIB, né, todos os outros indicadores que a gente olha, a gente não enxerga aquele crescimento de 5%. Eu não sei como é que está crescendo 5%, porque todos os outros indicadores apontam para outra direção. Mas ok, não vou aqui dizer que eles estão mentindo. Hum. Acho até que não, mas é estranho. As estatísticas chinesas são estranhas. Aí, no momento que eles estão com um problema sério no setor imobiliário, a China ela cresce investindo 30, 40% do PIB todo santo ano. Aí o investimento estrangeiro na China, que durante 30 anos todo mundo queria investir na China, abrir fábrica na China, fazer não sei o que na China, está negativo desde o ano passado. Porque como deu essa crise lá na China, o pessoal está indo embora, está saindo da China. Só que a China nunca experimentou o que elas estão experimentando hoje. Problema no setor imobiliário, desinvestimento, lucro industrial negativo, deflação, eles estão com um baita de um problema. Aí vem os Estados Unidos e bota essas tarifas. E eles É não para têm quebrar para a quem. economia chinesa. E eles não têm agora, né? Nem para quem exportar, né? Ele fala, pô, agora como é que eu exporto? Não tem nem o que fazer. Aí como é que eu mantenho a minha indústria produzindo muito se eu não tenho como vender para os Estados Unidos porque a minha tarifa lá foi para 104%. Então, quer dizer, vai seguir vendendo, mas numa quantidade menor, né? O americano não vai conseguir pagar as mesmas para comprar as mesmas quantidades. É. Então, como é que fica? Isso é um tiro na China muito forte. Então, se o Trump estiver pensando geopoliticamente, isso faz mais sentido do que economicamente. Economicamente não faz sentido o que ele está fazendo. Que talvez seja, né? Ele deve estar pensando nisso. Ele quer que o Xi Jinping pegue um voo, venha para cá
E para vamos resumir, conversar. exato, É, é porque o que é o que ele falou, eu consumo, eu sou 25% do poder de consumo no mundo. Ou você negocia comigo e a gente passa uma régua nessa briga, ou eu vou continuar com essa tarifa. E Antônio, vis- visualizando isso, assim, qual postura estratégica geopoliticamente tu acha que o Brasil tem que tomar nesse momento? Né? Porque a gente está escutando várias notícias, mas o Brasil ele está se mantendo ainda. O Haddad falou, né, que é para deixar a poeira baixar. Como tu acha que seria uma postura estratégica do nosso governo brasileiro para pensar, né, em tudo isso que está acontecendo? Boa, Camila. Eu acho que o Brasil tem que ficar bem quieto. O Brasil tem que ficar gel. Tem que se meter nisso. Ah, mas o Trump está nos tarifando. A Europa faz gato e sapato com a gente, toda a vida fez, nos humilha, nos pisa, dita e a gente sai escrevendo. E agora a gente vai entrar numa guerra mundial comercial, porque é o que está acontecendo. Hoje existe uma guerra comercial mundial. Nós vamos entrar numa guerra comercial, nós, Brasil, que se a gente levantar o capô do nosso protecionismo, nós não temos nada para defender, só para se justificar. Nós vamos fazer isso? Eu acho que nós não deveríamos. Outra coisa, se o Brasil retaliar aos Estados Unidos, botar mais 10%, nós vamos. Quem vai pagar isso não vai ser os americanos, né? Eu acho que é só a Janja acredita nisso, né? Que as blusinhas lá era o chinês que ia pagar, né? É, Somos nós que vamos Exato. pagar. é ferro. Eu É. pergunto, saiu na semana passada e isso foi dado muito. É engraçado. Eu jurava que eu ia ver em tudo quanto é jornal. Eu jurava, assim, de pé junto, mas não vi. E também não botei nas minhas redes sociais de não conseguir, estou envolvido 100% nesse assunto de renegociação de dívida, que aliás é só o que a gente consegue pensar. Tá uma Outro desgraça problema. isso. Agora, Camila, quem sabe tu, Camila, que tem uma renda imensa, fala tu sobre esse assunto. O Sim, Brasil, na semana passada, saiu um relatório que mostra que nós atingimos a maior carga tributária da história. Meu Deus. Nós batemos recorde de carga tributária. Aí vamos botar mais carga tributária para cima da gente, de nós brasileiros, no momento que a nossa economia está em franca desaceleração. Então, assim, ó, eu acho que a gente não deve entrar nessa, tá? A gente sim. não deve entrar nessa. 10% adicionais nas nossas taxas de exportação dos Estados Unidos continua baratíssimo, perto Uhum. do que nós tarifamos os americanos. Uhum. Então, se a gente assim, ó, a gente não tem o que ganhar nessa briga. Então, quanto mais quieto a gente fica para não chamar atenção, deixa o Melhor. povo entretido entre eles lá, ó, e vamos ficar quieto na nossa, porque a gente só tem a perder. O que eu acho que nós deveríamos focar, Camila? Nós deveríamos focar no seguinte: o Trump, no momento que ele. Eu até tenho um gráfico sobre isso, tá? Eu te mando, depois vocês postam nas redes sociais da Farm Connection, eu mando para vocês, vocês usem como quiserem. Eu peguei as exportações dos Estados Unidos e do Brasil de soja. Peguei de 2011 até agora. De 2011 até 2017, que é ali quando o Trump entra pela primeira vez, Perfeito. o Brasil e Estados Unidos cresciam idêntico. Era idêntico assim o crescimento das exportações de soja. Chegou ali com as tarifas, o gráfico faz assim, ó. Boca de jacaré. Para vocês terem uma ideia, a gente exportava, não vou lembrar bem os números, tá? Mas a gente exportava 58 e os Estados Unidos exportava 53. Davam 5 milhões mais ou menos de diferença. Dos 53, hoje os Estados Unidos exporta 49. Eles exportam menos. E nós, de 58, ou coisa que o valha, foi para 105. É, Nós foi isso quase aí. dobramos a exportação. É. E por que isso? Porque o Brasil é mais confiável, porque o Brasil é mais estável nesse processo. Então a gente trouxe muitos dólares para a nossa economia graças àquela guerra comercial. Nós ganhamos muito dinheiro. 2018, 2019, vocês devem lembrar, a soja não valia nada. A soja valia $7 o bushel ou coisa que o valha. Era isso E aí. nós estávamos vendendo muito bem a soja por causa dos prêmios É, isso aí. na Primeira Guerra Comercial. Então nós estamos com a faca e o queijo na mão para fazer um ano ou um biênio
de um aumento de margem bem significativa. Então nós temos. Mesmo com insumo, às vezes vindo mais caro da China daqui a pouco. Mas é que se a gente não entra em guerra comercial com a China, o insumo não vai vir mais caro da Sim, China. Para Vai nós, não. vai vir mudar. dos americanos. Perfeito, perfeito. Né? Para É, os Boa. americanos vai, para a gente não. legal. Então assim, ó, vamos ficar fora e vamos ganhar dinheiro, porque nós somos pobres. Nós não temos estratégia nenhuma, a gente não existe na fila do pão. Então, assim, ó, vamos ganhar dinheiro primeiro para ir para a fila do pão, depois daqui, no futuro, se a gente fizer tudo certo, aí a gente se candidata a dar palpite. Mas agora, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente fez lá em 18, 19. Fica quieto. Deixa o povo brigar e vamos chegar assim, ó, eu tenho para vender, viu? Saiu uma notícia hoje que a Espanha, Camila, não sei se tu acompanhaste isso, o Bruno, eu tenho certeza que acompanhou, porque lá nos Estados Unidos saiu essa matéria. Ela mostra o seguinte, que a Espanha, que compra a soja dos Estados Unidos, ela agora ela tá interessada em comprar soja do Brasil. Hum. Eu acho que a gente tem que avisar eles, tá? Que é soja de desmatamento, que a gente usa agrotóxico, que a gente tem que avisar para eles, que Tem é que avisar. transgênico, Viu só? Aí tem que muda, né? avisar eles, Muda tá? tudo. Porque até antes de ontem, eles estavam cheios de De nhenhenhé com a dedo. nossa soja. Mas É. a soja americana, né? Que o respeito ao meio ambiente é zero, né? Zero. Ou É. melhor, zero não. Mas eles têm leis e práticas bem inferiores às nossas, aí estava tudo certo a Espanha compra deles. Agora, de nós, né, não, Deus o livre. Pois muito bem, agora está interessado em comprar soja da gente. Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse espaço, esse vácuo, e para gente esfregar essas coisas na cara. Mas escuta, opa, vai querer comprar soja do Brasil, mas a Uhum. gente não é desmatador. Sabe? Eu acho que está na hora da gente começar a aproveitar essas oportunidades para mostrar o tamanho da hipocrisia, mas vendendo. Perfeito. Mas Tu vendendo. me deu uma boa sugestão de post, Antônio, porque eu sou a primeira, eu fui lá quando a Europa fica falando mal do agro, eu sou a primeira que vai lá e fala, gente, bora, não Verdade. pode síndrome de vira-lata. Lembra que eu ainda te chamo de Antônio, tô certa, posso? Eu ainda brinco, né? O Antônio dá o check, assim, do tipo, sim, pode postar, é isso aí mesmo. E é uma boa sugestão. Eu não tinha pensado nisso. Eu vi É. hoje a matéria sobre a Espanha e agora me deu graças a ti, boa. Eu Eu acho que é acho, eu isso. acho que a gente tem que começar a dizer isso. Escuta, o engraçado, a nossa soja não era de desmatamento, agora Uhum. serve. Tá Olha, valendo eu Uhum. vou agora, né? desmatar. Se tu quiser minha Uhum. soja, eu vou desmatar. Sabe? É, Para quê? Para mostrar para a sociedade, tanto a brasileira, para as nossas autoridades, que às vezes dizem um monte de groselha, e para a comunidade internacional, para escancarar a hipocrisia. Não é xingar, não é nada, é só falar em língua portuguesa ou inglesa, quando estiver fora do Brasil, mas de maneira clara. Mas engraçado, não te vendo com o maior prazer. Só que assim, ó, eu só quero te lembrar que até bem pouco tempo atrás, antes de ter essa guerra comercial, tu falava isso, meu produto. uhum, Como é que tu vai dizer o que sobre o meu produto agora? Ah, me exato. equivoquei, beleza. Ah, desculpa, joia, tá desculpado, vamos fazer negócio. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para ganhar espaço que os Estados Unidos vão nos dar, como nos deram lá em 17, 18, e depois que a gente entra, a gente nunca mais sai. Arroz. Arroz, a gente não vendia arroz para o México. O México está do lado das lavouras americanas. Está do lado das lavouras de arroz. Quando o Trump disse que ia fazer um muro com o México, os mexicanos que iam pagar, lá em 2017, 18, 19, os Estados Unidos perderam espaço no México, entrou o arroz brasileiro, nunca mais saiu. O Hum, México não comprava um grão. Hoje é o maior importador do Brasil é o México. Olha aí. Entrou carne de frango, entrou milho. Milho, o maior importador do mundo de milho não é a China, é o México. Olha Está aí, do ó. lado dos Estados Unidos, passou a comprar milho da gente. Então, nós soubemos aproveitar aquele momento. E eu acho que nós temos que saber aproveitar esse, até porque ele está mais intenso. Então, a sim. gente não tem que dar palpite, a gente tem que aproveitar a nossa energia, que é bem menor do que o que tem nos Estados Unidos, nosso orçamento, etc., e vamos usar para ganhar dinheiro, para fazer negócio, para atender os interesses do Brasil.
E o meu Então, medo, é possível o Brasil fazer do limão uma limonada, né? Claro, eu não, assim, ó, eu não tenho dúvida, tá? Que lá, a Primeira Guerra Comercial, nós vendemos soja num momento que tinha muito produto no mundo, que tinha tudo para os preços serem horríveis, mas foi horrível para os Estados Unidos e não foi horrível para a gente. Então, eu acho que esse pode ser um bom momento para nós. Ah, mas por que o Trump está fazendo isso? Será que ele está fazendo isso porque ele está vendo a fraqueza da economia chinesa e resolveu dar um golpe de misericórdia num tabuleiro geopolítico? Não sei. Será que o Trump não está fazendo porque ele é desmiolado? Não sei. Eu só sei que isso que ele está fazendo do ponto de vista econômico não funciona. Não Sim. funciona. Não é à toa que está todo mundo apostando numa recessão. Isso não funciona. E ele foi lá e hoje deu 90 dias para os outros países, com exceção à China. Por quê? Porque o impacto econômico disso é enorme. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas recuar 100% ele não tem nem como, porque ele passou do ponto de não retorno. Então, assim, ó, a exato. gente tem que surfar, a gente tem que fazer negócio. O meu Antônio, medo. Desculpa, Bruno, pode falar. Que eu Não, começo a não, me eu empolgar só. e aí eu faço pergunta. Não, meu ponto era. Eu só ia comentar dentro disso que o meu medo é o seguinte, Antônio, dentro do que a gente tem hoje no Brasil. O meu medo é o seguinte: você tem dois irmãos mais velhos que estão brigando. Você é o pequenininho da história. O meu medo é o pequenininho querer entrar para bater e acabar apanhando. Então, eu acho assim: a gente sendo o irmão mais novo, a gente tem que ficar quieto, deixar a ideologia de lado. Fazer o que você falou, surfa na onda. Não, não tenta se meter, não, que vai ser pior. Deixa o pau quebrar, né? Vai fazer negócio. É, Nós não começamos essa guerra comercial e nós não terminaremos essa guerra comercial. Mas nós exato. podemos nos aproveitar, pegar o vácuo dela e fazer negócio. E é isso que É a isso gente tem que aí. fazer, porque nós somos um país pobre. É E nós isso aí. precisamos enriquecer. E nós vamos enriquecer produzindo e vendendo. É Então, isso. assim, ó, deixe Estados Unidos e China brigarem e vamos fazer o nosso papel. Uhum, tá certo. E no nível de parte de comunicação, que eu acho que o Brasil, a gente sempre fala isso, tem que se posicionar mais sem a síndrome do vira-lata e mostrar sua vantagem, né, suas características positivas, esse é um momento muito bom da gente fazer isso também. Então, ó, o mundo tá brigando, o Brasil tá aqui, tá firme, tá produzindo, tá exportando, tem produto disponível. Então, acho que é uma onda que a gente pode surfar de uma maneira inteligente também. O agro, né, pode surfar de uma maneira inteligente. É. Camila, tu fala muito sobre isso nas tuas redes sociais e eu aprendo muito de comunicação contigo sobre toda essa parte. E essa questão da nossa vira-latice, eu reflito muito a partir das tuas reflexões. Assim, a gente tem que parar com esse negócio de vira-lata. Pô, o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Nós temos um soft power enorme na mão. Só que a gente não sabe o que fazer com isso. Muito por conta da nossa síndrome de vira-lata. A gente precisa largar esse negócio. A gente precisa se colocar com o tamanho que nós nos tornamos. O Brasil era um país relevante em Copa do Mundo, hoje não é mais. Mas no agro, nós somos muito relevantes. Nós somos o país que mais participa da alimentação de outros países no mundo, Olha em aí. que a maior parte da população vive em países importadores líquidos de alimentos, em cidades. Hoje, de cada 5 pessoas na Terra, 3 moram em países importadores. A gente projeta que até 2030 serão 4 de cada 5. Então, olha a fragilidade desse negócio. A demanda por alimentos não para de crescer. As pessoas não param de ir para cidades. Nos últimos 10 anos, o país que mais colaborou com a produção mundial, com o crescimento da produção mundial, fomos nós. Aí tem gente que fala, mas está exportando, não sei o quê. Gente, quem é que mais cresce? É a Ásia, é a África e Oriente Médio. Então nós estamos Uhum, ajudando o mundo a sair da pobreza. uhum. Então isso é poder e a gente não sabe usar. E tanto é que a gente não sabe que o presidente da Apex, que melhorou muito, tá? Quero aqui, o Jorge Viana melhorou muito o desempenho dele, palmas para ele, mas eu não posso esquecer que logo que ele tomou posse na Apex, a Apex, que é uma agência de promoção dos produtos brasileiros no No exterior, exterior. Uhum. só tem um pré-requisito para ser presidente, falar inglês. Ele não fala inglês, pois mudaram o pré-requisito. Sim. É, Aí então,
a criatura vai lá na China e fala mal dos Lembro produtos disso. brasileiros. É para acabar. Eu lembro disso aí. No Ele deixou maior claro que os importador produtos mundial, eram de ele áreas fala mal. desmatadas. Sim, isso tinha assim, ó. Se ele fosse russo, iam mandar ele para o Gulag, iam mandar ele para a Sibéria, né? Porque assim, ó, é inacreditável. Aí a Marina Silva sai do Brasil e ela acha que é intelectualmente erudito sair do Brasil e ir na Europa falar mal do Brasil. Porque isso é uma coisa que a gente vê. Aí eu tive num fórum na Bélgica no ano passado sobre segurança alimentar. Aí uma brasileira vai lá apresentar, assim, ó, todo mundo falando do Brasil e positivamente. Aí uma brasileira, o assunto era segurança alimentar, ela resolve falar mal do Bolsonaro e desce o cacete no Brasil e diz que o Bolsonaro cortou o Bolsa Família. Assim, ó, e realmente ele cortou, só que ele criou o Auxílio Brasil. Ó, esqueceu de dizer que saiu de 150 para 600 reais. Mas eu não estou defendendo o Bolsonaro. Eu estou dizendo assim, ó, que ela saiu daqui, ela atravessou o oceano, pago seguramente, pelo menos em parte, pela bolsa de doutorado dela, para falar mal do país dela. E ela acha que isto é erudito, que isso é bonito. Ninguém falou mal dos seus países, não se fala mal dos seus países, ninguém fala mal do seu país. Aí tu vê assim, pô, uma doutoranda falando, aí a Marina Silva falando, aí o Jorge Viana. Então a gente fica pensando, gente, as pessoas saem do Brasil para falar mal do Brasil, mas que coisa mais vira-lata, que coisa mais burra. Você sabe o que que é isso, Antônio? Eu tenho essa teoria. A gente tem muito brasileiro que a gente recebe aqui, vai e vira. A primeira coisa quando tem brasileiro aqui, eu já brifo na hora. Eu falo, ó, quer falar mal do Brasil? Nós vamos falar entre nós em português no Brasil. Aqui o Brasil vai ser o melhor lugar do mundo. Você não vai falar mal. A gente está evoluindo, a gente está em desenvolvimento, a gente é o maior exportador de um monte de commodities. Aqui você não fala mal. Se o americano te perguntar alguma coisa, lá é maravilhoso, fenomenal. É Em isso aí, casa cara. a gente lava a roupa suja, não tem problema. Mas aqui não. A Camila sabe disso. Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu fui apresentar um paper num fórum do IFAMA, aí nos Estados Unidos, e foi bem naquela época assim turbulenta da corrupção e do Lava Jato e Lula preso, aquelas coisas todas. E inevitavelmente esse assunto vinha, né? E eu desviava, isso não, nós estamos passando por um processo é, um processo importantíssimo, isso mostra que as nossas instituições funcionam, Perfeito. que o brasileiro não é tolerante com isso, e Uhum. mais a mais o seguinte, nós estamos patrolando vocês em soja, em milho, nisso, daquilo, campanha do mercado, blá, 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 blá. E assim, ó, vai investir no Brasil, vamos fazer negócio junto, ou seja, a gente tem que ressaltar o que a gente tem de bom. Todos os países têm problemas. Todos. Exato. Exatamente. O que diferencia o Brasil dos outros é que a gente tem um prazer assim imenso, porque a gente se acha intelectualizado de sair do Brasil e falar mal do Brasil. Isso é uma burrice, isso não se Burrice. faz de jeito nenhum. Burrice. Não, Burrice. e dói mais ainda os brasileiros jovens, que aí é uma tecla que eu fico batendo muito, né? Os brasileiros jovens que foram fazer suas carreiras internacionais, estão lá na Itália, na Europa, na Espanha, enfim, Alemanha, e de lá eles falam mal no LinkedIn, nas redes sociais, né? São intelectos porque saíram do Brasil e conformaram sua vida internacional falando mal do Brasil, mas morar aqui que é bom, neca, né? Aí é a coisa mais fácil e linda do mundo. Vamos falar É, mal do país, porque é mais é, fácil morar fora do que morar lá. Aí a Europa fala mal do Brasil, os brasileiros repetem, a nossa E imprensa também repete. Aqui eu quero fazer lógico, não tô dizendo que são todos os jornalistas, não estou dizendo que são todos os veículos de comunicação, não estou dizendo que são todos, mas a gente vê veículos importantes, jornalistas relevantes em nível nacional, que se a Europa diz que o nosso produto é ruim, eles saem dizendo que o nosso produto é ruim. uhum. Se dizem que a gente desmata, eles saem dizendo que a gente desmata. Antônio, Não, parei só um momentinho. Não quero também que seja advogado do Brasil, não é isso. Mas não compra a tese de primeira. Vai fazer o teu trabalho jornalístico de averiguar, de ouvir a outra parte, e se tu concluiu que não é, responde. Uhum. Mas, exato. mas não, atacar o Brasil é uma coisa que dá certo sempre, né? Se falar mal do Brasil, É legal. Entra na rodinha. É. é.
Tu É. sabe, Antônio, que semana passada eu até liguei para o Bruno um pouco chateada, assim, apreensiva. Eu fui entrevistada pela BBC de Londres e eles estão fazendo um documentário para a COP30, de rádios e matérias televisivas e principalmente artigos escritos, né? E me doeu, porque assim, tu sabe que eu não fujo à luta, né? Eu, assim, eu sou o que eu sou, eu falo o que eu falo e é isso. E eu pensei, eu imaginei que eles pudessem tentar desdobrar minhas falas. Desvirtuar, né? O que você quis dizer. É, e eu já fui mais preparada nesse sentido. Mas dói ver o quanto eles são armados contra as nossas falas. Quando eles falam de, assim, eles falaram que eu sou um dos grandes nomes que diz combater a desinformação sobre o agronegócio. E aí, toda vez que eu combatia uma desinformação, eles falavam que cientificamente eu estava errado. Então, assim, eles se abraçaram com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que me colocou numa lista em 2023 como um dos principais nomes que distorce dados, veja só. E aí eles chegaram em mim para me ouvir. Então, assim, as perguntas que eles me mandaram no início, que eram perguntas sobre a minha vida rural, sobre o orgulho de ser brasileira, que eram perguntas, assim, fáceis de responder, na hora da entrevista, eles mudaram completamente, sabe? Então, assim, é muito difícil. E eu sei, eu entendo que tem muita gente que, tipo assim, nega esse tipo de entrevista porque tem medo, né? Eu ainda brinquei com o Bruno, eu disse, Bruno, tem uma grande chance deles mudarem o contexto da minha fala, né? Isso que eu cuidei muito e dá ruim. E o Bruno falou, mas daí vai dar bom, porque daí tu faz o react batendo neles, mostrando o que acontece. Eu disse, É, então vamos lá. Mas exato. é muito Mas é triste ver dureza, isso. né? É É dureza, porque é dureza. um Dureza. enfrentamento absolutamente desigual. Eu tive uma É. experiência parecida quando eu disse que, na CNN, né? Eu disse que o Brasil só poderia importar arroz, daquele programa que o Lula queria fazer, né? De trazer arroz Uhum. subsidiado, usando empresas que são locadoras de veículos, sorveteria e tal, aquela coisa toda que a gente viu, que foi o presidente Lula que disse que tinha falcatrua naquela coisa. Não fui eu, foram palavras dele. E de falcatrua ele entende melhor que eu, então se ele diz que tem, vai ver que tinha mesmo. Eu não vou discutir falcatrua com o presidente Lula, né? Isso eu não vou, de jeito nenhum. Então, nesse ponto, ele me leva uma vantagem realmente muito grande. Agora ele, naquele processo, eu disse, olha, o arroz que é feito na Ásia, ele utiliza defensivos agrícolas que são ou proibidos no Brasil ou não autorizados. Bom, e aí muita gente pegou aquela fala que ele fez corte e tal, dizendo que o Lula ia trazer arroz com agrotóxico, não sei o que e tal. E aí a repercussão foi tão forte que a Secom ela fez uma nota dizendo é mentira que vai não sei o quê. E aí as empresas de fact-checking Ah, saíram sim. dizendo que era boato, que eu estava espalhando fake news, que não sei mais o quê. Só que acontece o seguinte, eu não tirei da minha cabeça aquilo, eu tirei de um laudo se não o maior, um dos maiores toxicologistas do Brasil, que é o Dr. Clout, lá da Universidade de Passo Fundo, da toxicologia dessa área de plantas, enfim, é um cara assim top do top do top, internacionalmente reconhecido, e ele tem a lista, eu tinha um parecer dele, um laudo dele, inclusive com a lista dos produtos que são proibidos no Brasil ou não permitidos. Então, assim, ó, e aquilo era possível ser checado nos sites dos países, inclusive, mostrando que permitia o uso para arroz e tal. Pô, os caras, a AFT da França, aquela Boatos.org, assim, tudo simplesmente dizendo não me ouviram, eu mandei e-mail, não me responderam, sabe? Então, assim, ó, eles são espalhadores de fake news, eles são mentirosos. E a gente vai olhar esse negócio, sempre tem um dinheirinho internacional nesses caras. É impressionante. Sim, sim. Impressionante. Sim, é tudo isso. Eles estão vendo aqui nos Estados Unidos É um não sei se assaid, né? do USAID, e aí eu não sei se Ah, você viu, Antônio, tem um. Fizeram um post esses dias no Twitter. Eu sou o cara menos seguido e mais bloqueado no Twitter. É um negócio real.
Eu sou bloqueado, a Camila acha bom. Eu sou bloqueado pelo Felipe Neto, pelo Guga Noblar, pelo Thiago, não sei das quantas, essa galera toda. Agora um tal de Ricardo, não sei o que, me bloqueou também. Todo mundo bloqueia lá no Twitter. Porque eu cutuco e eles bloqueiam. E aí, aqui nos Estados Unidos, eles pegaram, o Elon Musk fez lá com o negócio do Doge lá, que é o departamento que vai analisar o dinheiro, para onde foi e tal. As grandes mídias dos Estados Unidos postando e tendo notícias com o script idêntico. Os caras não se deram o trabalho de mudar. Vai no ChatGPT e refazer. Não, igual, idêntico. Ele colocou assim, cara, eu juro, são as 15 notícias, um monte de gente falando, e é igualzinho assim, ó, o script é o mesmo. Então é financiado, isso aí não tem dúvida disso aí, entendeu? Não tem dúvida. E assim, ó, talvez a grande diferença, Camila, eu tenho certeza que a repercussão da tua foi muito maior, foi muito mais dolorosa, até porque a BBC, enfim, para ti Não deve ter foi sido. ainda. Esse é o meu medo. Não foi ainda. Ainda Eles vamos ver estão o que vem aí. editando. É, Uhum. mas enfim, a Uhum. UFRJ te deu esse título, né? Enfim, mas receber um título desse da UFRJ, eu botaria no meu É currículo. isso. Não, eu tô numa lista das 5 pessoas mais influentes para distorcer dados. Olha que Olha honra. só. E se tem uma coisa que a gente sabe que tu não faz é isso. Agora, se eles não conhecem os dados e não têm sequer a paciência de tentar conhecer, são outras coisas. Agora, a diferença minha para ti é que eu tenho um filho. E essas coisas chegam nos filhos da gente. Chegam no Discord, chegam nas redes sociais, porque o pessoal lá da esquerda, do amor, eles são muito amáveis, eles têm um coração muito doce. Então eles vão na família da gente, assim, é um massacre, é um horror. Chega no filho. E assim, ó, a gente tem casca, né? Nós três estamos acostumados com esse tipo de batalha. Mas os filhos da gente, com 12 anos, com 14 anos, com 13 anos, eles não estão numa fase da vida muito ruim de receber essas coisas. Então é dureza, né? É Imagina. dureza. Isso chega nos amigos da escola, porque até os caras se prestam a ver se não, quem é o filho? Não, tem filho? Não. Vamos ver quem são os amigos dos filhos. E aí começa, bom, assim, ó, é horrível. Vocês não têm noção. É pesadíssimo. É igual Tropa É de tudo com Elite, amor. né? É o É Tropa tudo de com Elite, amor. né, Antônio? É o Capitão Nascimento, quando começa a chegar coisa no filho, o filho fica contra ele, né? É, Você tá vivendo essa cena, né? É. Mas é sempre com muito amor, com muita democracia. Todo... Ô, Antônio, eu imagino que seja dureza. Acho que é por isso que eu vou esperar um pouquinho mais para ser mãe, assim, porque não deve ser, não vai ser muito fácil ser meu filho. Tu já tem que ninar ele, já tem que ninar ele contando como é que Exato, funcionam essas coisas, para ele já se exatamente. criar Vai se pronto. criar no estúdio gravando comigo. Se criar pronto. Antônio, a gente está recebendo algumas perguntas aqui, todas elas, sem exceção, já foram respondidas nessa verdadeira. Eu sempre falo que conversar contigo é uma aula, né? E Que nunca nada. sabe que eu não é passar pano, é porque eu sou realmente muito tua fã. E uma das coisas que o produtor aqui sinaliza que está preocupando é que, com toda essa loucura de enfrentar juros altos, clima instável, preço de insumos alto, a gente está tendo essa questão da renegociação, securitização, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e aí na mídia só dá o tarifaço do Trump, tarifaço do Trump. Tem muitos produtores que eles estão um pouco perdidos, assim, no sentido, tá, deixa eu entender, isso vai piorar mais ainda a minha situação aqui no Brasil? Como é que isso vai afetar diretamente os nossos produtores rurais? Bom, Camila, esse é um ponto interessante. E aí eu vou fazer aqui um exercício de futurologia, tá? Política, ainda por cima, que é uma área que não é a minha. Mas como a gente chega um ponto que tu já viveu a mesma coisa várias vezes, a gente vai aprendendo, né? O Brasil está em franco processo de desaceleração econômica, tá? Inclusive, o governo não fala, mas ele já desacelerou os gastos públicos, ele já está fazendo ajuste. Ele não fala porque é por causa da militância, ele cantou um verso, fica difícil de cantar. Mas quando a gente olha as despesas do governo vem diminuindo, o déficit vem diminuindo, eles vêm tirando aquilo que fizeram a economia crescer. Tá? Por quê? Porque o governo ele tem que pagar esse ano não, os próximos 12 meses, mais ou menos, tá?
uns 2,5 tri. É o dinheiro que o governo tem que pagar de título público esse ano. E até 3 anos, ele tem que pagar mais de 5 tri. Tá? Então, só para nós termos uma ideia, o governo tem um orçamento mais ou menos de 5 tri. Então, como é que como é que eu vou pagar 2,5? Então, o que o governo faz? Ele lança um título novo, pega o dinheiro do investidor e paga o título velho do investidor. Só que o governo, ele está pegando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí o risco aumenta. Então, hoje o governo, para se financiar, ele está pagando quase 15%, 14,70 mais ou menos, ao ano. Então, primeira coisa, Selic, né, Antônio? o Que é a produtor tem que da entender. Selic. Oi? Que é a Selic, né? Ele não é atrelado diretamente à Selic, Ah, tá? não é? Tá. Não. As letras do Tesouro Nacional, que é o título que eu estou falando, ele não é atrelado à Selic, ele é Ah, do pré-fixado. Tesouro, perfeito. Ele vai pagar daqui 2 anos um valor de 14 e pouco. Só que acontece o seguinte, né? Ele vence daqui 2 anos. Só que ele até inclusive sinaliza para a Selic, ele faz o contrário. Só que acontece o seguinte: se o governo está pagando quase 15% para se financiar, imagina o quanto o produtor vai pagar para se financiar, o quanto o comerciante vai pagar para se financiar, o quanto nós, se comprar um automóvel, um imóvel, uma, uma TV em 10 vezes sem juros, não é sem juros, gente, não existe 10 vezes sem juros, não existe. Não existe 10 vezes sem juros. Então, isso vai para o preço. Então, o que acontece? Poxa, as coisas ficam bem mais caras para nós. Os juros estão muito altos. E se o governo está pagando 15 pelo seu descontrole fiscal, imagina o que nós vamos pagar. Então, e pagando 15, nós vamos esse ano a chegar numa marca, tá, que nunca chegamos, que é de 1 trilhão pagando juros. Esse ano a gente deve bater 1 trilhão pagando juros, só de juros. Então, assim, ó, o último trimestre do ano já foi de um crescimento pífio na nossa economia. Se o ano de 2024 inteiro tivesse crescido igual ao último trimestre, o PIB não teria sido 3,4, teria sido 0,69. Então a gente está desacelerando a economia forte. A gente olha para o gasto público, o governo não tem condição de seguir dando combustível naquilo, não tem como. Ele não tem dinheiro para tanto e nem modo de se endividar para isso. Quando a gente olha as perspectivas para venda no comércio é para baixo, indústria é para baixo, é tudo para baixo. Então, o Brasil ele deverá passar por uma desaceleração econômica muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo uma inflação que não para de subir por conta dos problemas fiscais do governo. Que, embora ele esteja num processo de ajuste, o que foi feito lá atrás, a inércia disso, o carregamento disso leva mais de ano para arrumar. Então a gente está com uma inflação alta, fica difícil baixar juros com essa inflação alta, e o governo brasileiro ele teria que, a partir agora do segundo semestre de 2025, quando a gente começar a sentir isso mais forte, o governo ia ter que se explicar. Por que da inflação alta? Por que não consegue baixar juros mesmo tendo mudado o Banco Central? Por que o governo não consegue mais cuidar dos gastos como cuidava? Por que teve que desacelerar isso? Por que a economia desacelerou? Por que o desemprego começou a aumentar? Por que a economia começou a ruir? Agora, o Lula e o time do Lula, o governo brasileiro, ele vai botar tudo na conta do Trump. 100%. A partir de agora, tudo que acontecer de ruim no país, mas é porque o dólar aconteceu isso por causa das tarifas do Trump. Virou A nossa muleta economia está. Não, porque o mundo está desacelerando por causa do do Trump. Trump. Nós somos consequências do que está acontecendo lá do Trump. Ele vai botar tudo na conta do Trump. O que eu lamento, porque eu queria muito ver o governo se explicando das coisas que eles fizeram. Lembra da Dilma? Lembra que a Dilma tentou fazer isso? Não, não, o problema é lá fora. Não, mas parei, lá fora está crescendo. E aí não pegou, né? Então eu queria muito ver o Lula ter que se explicar. Mas ele vai botar tudo na conta do Trump. Podem escrever, me cobrem depois. Vai usar de muleta. Esse é o É. problema. Famosa Então o muleta. produtor ele tem que se preparar para uma escassez de recursos, crédito cada vez mais escasso. A gente está com crédito escasso, vai piorar, lamentavelmente. A gente vai começar a ver uma desaceleração do consumo interno cada vez mais complicado. Volatilidade do câmbio terrível. Veja, hoje abriu
passando de 6, 6,10, ou coisa do que o vale, 6,5, 6,6, não me lembro quanto foi o câmbio, e fechou 5,80 e pouco, né? Ó, Então, que loucura. aí o exportador, ele espera, né? Aí o cara, não, eu Sim. vou fechar um navio. Não, parei, Figura. deixa acalmar um pouco, porque o negócio que eu fizer hoje, amanhã pode ser péssimo, então eu vou segurar. Aí os negócios começam a travar, então o produtor vai ter que ter muito tato, né? E saber esperar para poder vender melhor, provavelmente no segundo semestre, os principais grãos, né? Então, aí, aos produtores que nos fizerem esse questionamento, fica a dica, né? Eu acho que a gente tem que. E a base principal, né, Antônio, de responder essa pergunta e das pessoas terem essa consciência é entenderem o mínimo sobre economia, sobre geopolítica, sobre o que está acontecendo no mundo, não se isolar no mundinho do ativismo e da ideologia no Brasil, achando que tudo está perfeito e que, né, é tudo maravilhoso e bem pelo contrário, entender, e é por isso que a gente, inclusive, quis fazer essa live contigo, né, para as pessoas elas começarem a visualizar de uma maneira mais ampla e compreender que não é tudo que falam, porque não adianta, né? Tem muitas pessoas que o governo fala e elas dizem amém sem nem estudar, sem nem entender o que realmente está acontecendo. Então, acho que a dica que eu quero deixar aqui para quem está nos assistindo, para os produtores principalmente, é entender o momento atual do nosso país, né? Que com certeza, como tu falou, o Trump vai ser uma muleta aí para o governo não se justificar, mas que a gente tem que entender que realmente é uma briga de grandes lá fora e que a gente tem que se manter aqui quieto, aproveitando as oportunidades que o mercado pode trazer, né? Camila, uma coisa importante também que o produtor tem que avaliar, e a tua fala, assim, me trouxe isso claramente, eu não podia esquecer de falar isso, ainda, e eu já estava me esquecendo, ainda bem que tu falaste. Nós temos que entender o seguinte, vou retomar um ponto que eu falei, a economia chinesa está num momento de muita debilidade. Os investimentos, 30 anos indo investimento estrangeiro o tempo todo lá, estão saindo. Já estavam, não é por causa do Trump, já estavam saindo. Começou a estourar um monte de problema na economia americana. Setor imobiliário, setor bancário, os fundos de trust, tudo foram embora. A China, aí não consegue crescer, aí aposta em ampliar o parque fabril, aí não tem para quem vender, tem que exportar, e agora todo esse imbróglio. Então, assim, ó, se o objetivo do Trump era dar um tiro na China, no momento que pega ela debilitada, que pega ela no chão, que pega ela de joelhos, o momento era agora para fazer isso. Aí, muito produtor vai pensar assim, opa, tá jogando xadrez 4D, que bom, é isso mesmo, vamos aproveitar para acabar com esses comunistas. Então tu faz o seguinte, tanto cuidado com a tua área plantada, se tu pensa isso. Porque não são os americanos que vão comprar a soja ano que vem da Uhum. gente. Exato. Então, assim, ó, se a economia chinesa para de crescer, a demanda talvez não cresça como ela vem crescendo. E nós estamos há 30 anos ampliando área plantada, contando que ano que vem a Vai China vai aumentar. aumentar seu consumo. É verdade. Então, assim, ó, é, 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 acho que o produtor deveria, no meio disso que está acontecendo, que é algo gravíssimo, que é algo que tem precedentes, tá? 1909 e 1930, as duas vezes deu muito errado. Agora, com a economia do tamanho que ela está hoje, a tendência é dar um errado pior ainda, tá? Ainda bem que o Trump pelo menos deu 90 dias para os demais países, então diminuiu um pouco o tamanho da bronca, tá? Pelo menos tira do radar uma recessão no curto prazo. Pelo menos por 90 dias ganhamos esse luxo, tá? Mas a gente não sabe como é que esse negócio vai dar. Só que isso é grande, isso é grave e pode ter desdobramentos, se mantido esse nível de tarifas, que pode fazer as duas economias serem muito penalizadas. Uhum. Então, assim, ó, não é momento de aumentar a plantada. E aí, o que que eu imagino, tá? Agora os prêmios vão começar a subir cada vez mais. O prêmio para julho já está um tamanho que a gente costuma ver em setembro, né? Então, os prêmios estão explodidos, os preços da soja no Brasil tendem para cima, milho, etc. Tudo tem para cima por causa disso, como aconteceu lá em 18, 19. E aí a gente pode olhar para esse cenário e dizer, opa,
eu com esse preço mais alto eu planto mais, eu vou aproveitar. Não, não. Aprenda a ganhar dinheiro no preço. Receita é preço vezes quantidade. A gente quer ganhar mais receita com mais quantidade, mas eu posso ganhar com mais preço. Hum, Então, não aumenta a área plantada, porque a gente não sabe o que vai ser o 2026, o 27, o 28, a gente não sabe. Então, Sim. assim, ó, dá uma segurada na tua área plantada, porque o que está acontecendo, nós não sabemos aonde vai parar. Pela dúvida, dá uma segurada. Antônio, uma dúvida de uma turma que tem negócios com B2B, né? Gente que compra coisa da China. Eles perguntaram aqui, nesse cenário, o que que a gente faz? A gente continua tendo relação com China e segue o fluxo, ou abrimos plano B, C e D para se der algum problema, eu tenho alguns outros planos Não, o B2B ele tem que estar mais próximo da China, porque a mais China agora próximo. ela vai fazer a seguinte conta. Pô, 100% de tarifa nos Estados Unidos, o preço interno lá, quando entrou no porto, já dobrou. Uhum. Então, o que que acontece? Ou os Estados Unidos vai diminuir margem, que eu duvido, ou os preços vão subir, né, É, gerando inflação lá. Só que se gerar inflação lá, os preços sobem, a quantidade demandada diminui. perfeito. Então, os chineses vão ficar com mais produto para vender para outros países. E Uhum. talvez seja uma oportunidade do cara que faz B2B em outros países, sobretudo no Brasil. Perfeito. Agora é a hora de chegar pro fornecedor e dizer assim: aquele teu preço que eu paguei ano passado, acho que está alto. Acho que é o momento da gente renegociar esse preço. É. E Te paguei que 10, eu acho que. E tu quer 11 agora? Não, eu estava mais para 9. exato, cara. Eu escutei isso na rádio hoje também, que os caras falaram isso. Eles questionaram o ponto de confiabilidade de negociação com a China, que eles falaram que em vários momentos a China, você tem algo contratado ali, assinado e tal, e os caras quebram o contrato e muda de opinião, igual muda de roupa e vira um rolo. Acho que agora não tanto quanto era no passado, acho que está um pouco Tá mais bem mais organizado. organizado, né? Então dá para confiar mais, né? Dá para você ter uma negociação com eles mais firme, pensando nisso, né? Que agora eles vão precisar cada vez mais de nós no Brasil e que essa relação pode fortalecer, né? Ao invés de enfraquecer. Bruno, eu penso o seguinte, assim, ó, o chinês, tá, ele é da natureza, da cultura dele, ele é super agressivo para fazer negócio, ele é um negociador implacável, etc, etc. Se Uhum. fosse o inverso, eu tenho certeza que nós ia chegar lá com preço, com um produto de 10 querendo passar para 11 ele dizer, olha, eu tô ligado no que está acontecendo com vocês nos Estados Unidos lá, eu tô mais para 8, viu? Exato. Eles fariam isso com a gente, certo? É, é. E não está errado, tá? Eles estão defendendo os interesses deles. Uhum. Nós temos que defender os nossos. Perfeito. E se a gente comprar para eles mais barato do que nós compramos, mas estamos comprando mais produtos, estamos ajudando eles a desovar o produto lá que ele não está conseguindo botar nos Estados Unidos. É Exato. bom para ele, é bom para a gente. E Só vai que, embora. claro, não vai ser ótimo para ele, vai ser bom. O ótimo vai ser para nós. A gente tem que aproveitar. Foi nós que começamos a briga? Não. Fomos nós que fizemos isso tudo? Não. Então, de novo, é pragmatismo. A gente tem que aproveitar e fazer negócio. Perfeito. Camila, eu assim, para mim o overview que o Antônio é foda, ele dá um overview que esclarece muita coisa, né, cara? Para mim ficou muito claro assim o que, né, o que que a gente tem que fazer, mais ou menos como que a gente tem que agir e agora é torcer para o maluco lá não falar muita besteira mais, para a gente ter uma volatilidade pelo menos menor, uma previsibilidade maior, porque tá uma loucura, ele fala, cada hora é um rolo, uma confusão. Aqui a gente não sabe. Eu fui falar com a produtora hoje, aí fui perguntar do Trump, cara, ela falou assim: ó, sinceramente eu não sei nem o que te falar. Eu tô perdida, então nesse cenário a gente vai ficar quieto. Aí o Antônio falou, eu falei, pronto. Ela falou que o Antônio me contou agora que a gente tinha que fazer. Fica quieto, deixa o pau quebrar e se beneficia da briga dos outros. E deixa, né, o pessoal se matar Com pra lá. certeza. É, isso aí. Isso aí. Para entrar a soja aí tem que pagar 84%, né, pensando da China, né? Ó, só para te avisar que comprando de mim não tem que pagar nada, viu? É, Ah, é milho isso. também não tem que pagar nada. Cara, nada.
Pronto. Falando em carne, pecuária, é a mesma coisa, mesma estratégia. Mesma coisa. A carne, tá, é um produto que os Estados Unidos nos compra bastante e Uhum. tem crescido muito. Os Estados Unidos, que não nos comprava nada alguns anos atrás, passou a comprar. Deu aquele episódio da febre aftosa lá, que acharam uma glândula numa carcaça, pararam uma glândula da vacina, né? Uhum. Pararam de importar, né? Arruma tudo de novo, recomeça. E aí eles passaram a comprar muita carne da gente, que agora vai ser sobretaxada em 10%, mas eles vão continuar comprando da gente. Se não comprar da gente, vai comprar de quem? Eles taxaram É. todo mundo. Então não tem. Acho que o Brasil só tem ganho. E aí, de novo, eu quero voltar num ponto que a Camila fala muito dessa questão do nosso viralatismo, né? Gente, olha só, se tem uma coisa que a gente faz bem no Brasil, e público e privado, os dois fazem bem, é abrir mercado para os produtos brasileiros e Uhum. contornar a crise, etc. O Ministério da Agricultura faz isso muito bem por parte do setor público, a Apex faz muito bem, a nossa estrutura pública faz muito bem e as nossas entidades fazem muito bem. Pô, acompanho muito a CNA pelo GDão, enfim, vejo o que eles fazem, a BPA lá, o Santini, bom, eu vou começar a citar, vai começar a falar, vou esquecer, gente. O Turra, enfim, pô, tem muita gente, o pessoal da BIEC, o pessoal da BPA, pô, os caras são muito bons, o pessoal da Biov, os caras são Uhum. muito bons, sabe? Chegam lá com o jogo ensaiadinho, assim, pô, e abre mercado. Então, assim, ó, nós temos craques para fazer isso. Então, acho que a gente vai se beneficiar desse negócio. Desde que a gente fique quieto, desde que a gente não se meta na Exato, briga. exato, Vamos fazer exato, negócio. exato. Não, não, muito bom. E a gente tem muitas pessoas muito boas mesmo fazendo isso. É uma coisa que eu observo bastante e exalto bastante. A gente só precisa aquela briga eterna de mostrar para as pessoas na rede social, para os jovens, e aquele movimento que a gente sabe que a luta é grande aí, mas que a gente está indo atrás, está fazendo acontecer, tentando da melhor forma. Antônio, Pô. fala, Bruno. Não, eu ia só concluir isso aí, que, Antônio, eu não sei se a Camila te contou, mas a gente está no movimento da Farm Connection, que você foi um dos convidados do podcast nosso, que foi um episódio fantástico de aprendizagem, enfim. A gente está no movimento onde a gente quer cada vez mais explorar esse tipo de iniciativa. A gente trazer os especialistas que são parceiros que a gente confia para bater esse tipo de papo. A gente está lançando agora um espaço físico que vai estar pertinho de você aí. A gente vai te convidar para a inauguração, para você estar lá com a Opa, gente. E legal. que a ideia é a gente sempre ter convidados para falar de assuntos que são importantes para o momento. E em primeira mão, a gente fechou aqui nos Estados Unidos uma parceria com a Universidade do Nebraska, onde a gente vai ter o podcast que você participou numa versão aqui Inglês. para em inglês aqui para Universidade do Nebraska na área de agronomia. Então, Para falar toda bem do pa- Brasil também, né, Bruno? também a gente vai, eu vou estar lá, eu vou estar aqui defendendo o nosso negócio. Aí. Então, a gente está braço justamente para fazer essa ponte, Antônio, que você comenta de a gente mudar a cultura do viralatismo que a gente tem no Brasil e mostrar o tanto de americano que tem aqui nos Estados Unidos que idolatram o Brasil mais que alguns brasileiros, inclusive. Eles amam o Brasil. Para eles, o Brasil é maravilhoso. Eles contratam esse cara que a gente tem a parceria, contrata só brasileiro para vir de estagiário. A Camila conheceu a molecada aqui. É fantástico. Então, a gente abriu essa ponte para justamente o papo que a gente tem com você, a gente tem com algum economista aqui dos Estados Unidos para casar as ideias, para a gente abrir essa. A gente fala de ponte para realmente ser uma ponte, para a gente poder transitar entre Brasil e Estados Unidos de uma maneira mais clara, independente. A gente não quer depender de grande mídia, de não sei quem, que bota a perspectiva deles. A gente quer dar a perspectiva do que está acontecendo. Exatamente. E assim, Antônio, o nosso podcast, nossa ideia inicial sempre foi o podcast do Farm Connection, mas hoje a gente entendeu que nós temos a força para criar uma comunidade onde gere conteúdo de qualidade e onde eduque os nossos jovens. E aí eu não vou mais dar spoilers aqui, porque eu vou te fazer um convite pessoalmente, vou tomar um café contigo, te contar melhor, e porque
com certeza tu precisa fazer parte dessa comunidade com a gente. Você está convocado, igual exército, É, você tem que ir. é isso Ó, aí. eu vou com o maior prazer, com o maior prazer. Nossa, para mim vai ser um privilégio, inclusive uma honra poder participar com vocês. Vai ser ótimo, com Ah, certeza. que Podem bom, contar comigo. que bom, que bom. Maravilha. Podem contar Antônio, comigo. super obrigada por mais essa aula. Ó, Eu acho que a gente parabéns. tinha que repetir pelo Show. menos uma vez no mês, Bruno, com o Antônio, para a gente fazer uma visão geral do que está acontecendo no mundo, no Brasil, no Rio Grande do Sul. Acho, inclusive, que a gente já podia deixar marcado na agenda a corrida do Antônio para ele falar pelo menos uma vez no mês aqui com a gente, uma horinha, que eu Exato. acho que isso vai engrandecer muito quem escuta. A gente vai compartilhar. Muita gente está aqui nos acompanhando no YouTube e a gente vai compartilhar, vai deixar a live salva. Vamos tirar o áudio e colocar no Spotify também. Então, a nossa ideia justamente é levar conteúdo de qualidade para as pessoas o máximo possível. O pessoal está E, elogiando aqui, ó. Parabéns pelo conteúdo, espetacular. Então, a gente Pô, fica que muito legal. feliz de poder compartilhar com as pessoas essa aula que a gente sempre tem contigo. e aí, né, Camila, não só no online, a gente quer, Antônio, convidar, por exemplo, você, sei lá, você falou da Apex, né? Aí me lembrou, quando eu fiz MIT, lá em Boston, eu fui num evento que chama Pub Boston, que é só de brasileiro que estuda em Harvard, no MIT e tal. Tem E, que ser e pub, né? chama Pub Boston. Aí tinha um grupo de brasileiros que estavam lá. E aí era num espaço legal pra caramba e tal, de graça pra quem quiser ir. E aí eu falei, cara, teve alguém que trouxe os brasileiros. Quem que era? A Apex, fazendo essa ponte dos brasileiros com as grandes mentes ali de Harvard e do MIT. Então, um pouco do que a gente quer trazer é isso, é a gente ter, por exemplo, o Antônio uma vez no mês, tal data, tipo, sei lá, última quinta do mês, nós vamos ter um baita overview de mercado com o Antônio. E quem fizer parte da comunidade vai ter acesso, né, e tudo mais. E não só no espaço físico, mas a gente streamar ao vivo, híbrido, para quem não conseguir estar lá. Alguém do Mato Grosso, alguém do Tocantins, Paraná, aqui dos Estados Unidos, fazer uma tradução simultânea. Então a gente entendeu que o nosso alcance, o que a gente gera, ele pode ser um pouco maior do que a gente vislumbrou lá no início. E aí a gente, nas andadas que a gente deu, a gente entendeu que, tipo, a aula que você deu aqui hoje é muito valiosa até para o americano aqui. Ele queria ouvir muito o que você falou. Então a gente vai traduzir o papo que a gente teve e disponibilizar para a galera. Então, para nós é uma honra ter você aqui. Assim, para mim é uma alegria muito grande. Quando eu falei com a Camila, falei, Camila, é o Antônio, cara. A gente precisa dele hoje, porque ele é o cara que vai dar essa aula para nós. Quando a Camila falou, ele respondeu meu WhatsApp, eu falei, nossa, graças a Deus, porque eu precisava Inclusive, muito ouvir obrigada, isso. né, Antônio? Ele sempre responde eu sei Demais, que é corrido. Quando eu demais, mando o WhatsApp, ele sempre responde, ele sempre demais. está do nosso lado aí apoiando. Então, O de novo, WhatsApp nossa teu é sempre gratidão. coisa boa. Quando eu recebo coisa tua e do Bruno, é sempre coisa boa. Então, assim, ó, eu adoro receber os WhatsApps de vocês. Eu quero só Não é agradecer o Ó, treta, é convite. sempre um convite, uma coisa que boa, uma bom. dúvida. Ô, É sempre uma Camila, coisa boa. só as redes do Antônio, galera, pra vocês seguirem o Antônio, seu Instagram é @Antônio Antônio da Luz, underline economista. Economista, a gente deixa aqui Antônio da para o pessoal Luz, seguir. underline economista. Antônio da Luz, underline economista. Turma, já chuva de seguidores para Antônio, Isso aí. porque ele é o cara que. Ah, tem não sei quem, Thiago, esquece. Para falar de agro, É o nós Antônio. trouxemos a pessoa certa que vai. E ele não vai ficar tentando te vender, esquece, ele vai te falar a realidade do negócio. Então é o cara que a gente confia para estar com a gente nesse bate-papo e né, Camila, nesse primeiro movimento da Nossa comunidade, jornada. da jornada. Exato. Obrigadão demais, Antônio. Maravilha. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, estar com a audiência de vocês, que eu tenho certeza que é muito grande. O pessoal ama vocês, então para mim estar aqui é um privilégio. E realmente, se eu recebo um WhatsApp da Camila, ou é um convite bacana, ou é uma guerra que ela quer travar com alguém, que ela precisa de algum dado, é uma briga que ela vai arrumar. Mas é uma Antônio, me briga em ajuda. defesa. É uma briga em defesa do agro, em defesa do produtor, então é a nossa obrigação
pegar toda a munição que a gente tiver, todo o paiol lá, ó, vai para Camila, vai, atira neles aí, porque eu tenho certeza que o tiro vai ser melhor e maior. Então, gente, eu que só agradeço muito o convite, eu fico à disposição de vocês sempre que vocês precisarem, para o projeto Show de que for. bola. Show de bola, cara. Obrigado, pessoal. Quem tá aí, compartilha esse conteúdo para quem tá com dúvida, enfim. Se inscreve. A gente tem um canal, a Camila tinha um canal dela, ela transformou ele no Farm Connection, porque já tinha muito seguidor. Se inscreve, dá o like. Às vezes vocês estão dando like também em conteúdo que é coisa de entretenimento, coisa besta, que não tem nada a ver. Esse é um conteúdo que vocês vão ajudar a gente a trazer mais informação para o agro. Então se E inscreve, alcançar mais pessoas. compartilha com quem acha que, né, pode ser interessante e com quem não é do agro, que às vezes não sabe o poder que a gente tem no Brasil e critica e precisa escutar um pouquinho da aula que o Antônio deu aqui para a gente parar com essa crítica, essa síndrome de vira-lata, né, Camila? É isso aí. E vamos liberar o Antônio, que já são 9h30 da noite. A gente foi falando, vai se empolgando, não para de falar, e temos que liberar nosso convidado também, né? Boa. Antônio, Quando brigadão. o papo tá bom, passa rápido, né? Nem vi que era Olha, 9h30. isso aí. Valeu, Antônio. Até Tio a próxima. Filhão. Vou te chamar Beijo de pra novo, vocês. hein? Como? Vai Vou te chamar de novo. Com prazer, lógico, com prazer. Combinado. Tchau, Tamo obrigado. junto. Valeu, pessoal. Obrigado.